20 de março, a gente comemora o Dia Internacional da Felicidade, uma data que foi instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas, em junho de 2012. Tem como objetivo fazer com que as pessoas percebam a importância da felicidade nas suas vidas. E é tão bom, né, gente? A gente acaba refletindo muito sobre tudo isso. Agora, hoje em dia, a gente também ouve muito falar de felicidade tóxica, né? Aquela felicidade imposta pela internet, de estar o tempo inteiro, que na verdade eu entendo que é tóxico quando a gente é pressionado a estar o tempo inteiro alegres. E a gente não vai estar alegre o tempo inteiro, a gente vai estar alegre e triste. Mas eu tenho um pensamento sobre felicidade que eu vou compartilhar com você já já. Mas eu vou trazer aqui alguém que é especialista nesse assunto, que é a Gisele Hedler, e ela vai nos ajudar a entender melhor esse dia e as nossas emoções, para que a gente possa viver de fato feliz, para ter relacionamentos saudáveis. Faz parte, tem que ser assim. Vem para cá, Gisele. Seja bem-vinda, Ruth Glória. Obrigada, maravilhosa. Coisa linda. Muito bom te receber. Vou te convidar para a gente sentar. Vamos. Sentar aqui do seu ladinho, para a gente falar sobre... Tem até música, essa tal felicidade. Ah, felicidade. Então, né, a gente fica sempre em busca dessa felicidade. E aí foi feita uma pesquisa, inclusive, tempos atrás, perguntaram assim para as pessoas, para os jovens, o que você quer na vida, né? O que é felicidade para você? E aí eles responderam, a maioria, que eu quero ter muito sucesso financeiro, eu quero ganhar muito dinheiro. Então, para essas pessoas, felicidade era isso. E talvez para muitos jovens seja isso mesmo, né? A busca do sucesso financeiro traz felicidade. Aí tem a questão, né? Mas dinheiro traz felicidade? Pois é. Só que você sabe que eu penso assim, que antes de tudo isso, seria interessante a gente falar o que é, de fato, felicidade. E o que é alegria, o que é tristeza. Então, porque eu acho que as pessoas confundem um pouco ser feliz e estar alegre. E não é a mesma coisa, são coisas que pelo menos eu entendo completamente diferentes. Eu entendo felicidade como um estado e alegria como um sentimento, né? Então, você é ou não feliz, mas você pode estar ou não alegre. Isso. Faz sentido então, isso? A alegria, ela é uma emoção. Nós temos algumas emoções primárias, a alegria é uma delas. E a alegria, ela traz um sentimento de felicidade momentâneo. Porque, como é uma emoção, ela passa. Da alegria, depois eu posso passar por uma raiva, eu posso passar por um medo, né? São emoções naturais e normais. Então, o tóxico que tu falou antes é quando tu não respeita isso, tu não respeita que tu sim, tu tá com raiva e tu reconhece essa raiva em ti, né? Então, a felicidade, ela tá quando eu consigo reconhecer, inclusive, a raiva em mim. Então, a felicidade, ela seria um estado de graça, onde eu reconheço cada uma dessas coisas e eu fico nesse estado. Então, diferente da emoção, que também pode trazer, porque a alegria traz felicidade, a felicidade em si, essa que a gente busca, ela é um estado de felicidade. E aí, tem algumas coisas que compõem, que nos ajudam a entrar nesse estado de felicidade. Uma delas é, sim, cultivar emoções positivas, cultivar no sentido, por exemplo, agora, né, você mostrou a banda e tu elogiou cada uma deles, eles são maravilhosos cantando, né? E tu falou sobre cada um, olha que coisa linda. Então tu trouxe um objeto simples de algo incrível que eles estavam fazendo. Isso traz felicidade, é observar isso. Isso automaticamente, tu vai ter boas emoções positivas fazendo isso, tu leva emoções boas para eles e para quem está escutando também, através do elogio. Eu poderia fazer isso reclamando. Nossa, mas faltou, sei lá, faltou não sei o quê, um piano, né? Aí foi o contrário disso. Então, tu tá cultivando emoções positivas fazendo isso. Outra coisa, além das emoções positivas, é uma satisfação com a vida. Então, eu fico satisfeito, ainda que eu sinta dor, ainda que eu sinta dificuldade, ainda que as coisas saem do meu controle, eu sinto uma satisfação, não no sentido de acomodação, mas de ser satisfeito.
Isso traz felicidade. E a terceira coisa, que é a terceira base da felicidade, então, é o sentimento de propósito. É o servir a natureza. Então, eu estou aqui, nesse momento, por exemplo, Cláudia, para servir as pessoas, para servir a natureza. Quando eu sirvo a natureza, que eu estou servindo a Deus, eu tenho essa sensação de felicidade. Olha que interessante, Gisele está trazendo aqui para a gente comprovações científicas. E quando a gente ouve tudo isso, se você tem uma base religiosa, bíblica cristã, é inevitável que você já faça essa ligação. Com Cristo a gente tem tudo isso. A gente tem essa graça, essa paz que excede o entendimento e circunstâncias, e a gente entende que a gente está aqui com um propósito maior. Não, inclusive, tem vários estudos científicos trazendo a questão da oração e as pessoas que têm afinidade com espiritualidade e felicidade. Vários estudos demonstram isso, que pessoas que têm isso são mais felizes. E, inclusive, tem um estudo maravilhoso, que é o estudo do adulto, foi feito em Harvard. Aliás, acontece estudo ainda. Ele começou em 1938. Olha só quanto tempo que começou esse estudo. E eles queriam, então, descobrir fazer um estudo mesmo do ser humano. Eles pegaram pessoas de Harvard, então, que estavam lá com seus 19 anos, mais ou menos, e pessoas de Boston. Eles eram um pouco mais jovens e mais pobres. Então, pegaram classes diferentes. Pegaram mais de 700 pessoas, 700 homens na época, né, quando começaram o estudo. E aí eles começaram a investigar o crescimento dessas pessoas e a evolução dessas pessoas, né? Então, já tem mais de 80 anos o estudo. E aí, eles começaram a identificar algumas coisas e eles queriam ver quem ia durar mais, né? Ter mais vida longa e tal. E aí eles começaram a pensar, será que a pessoa que tem uma saúde melhor, ela vai ser mais feliz ou ela vai ser mais longeva? E aí eles identificaram, então, têm identificado que não é o colesterol mais alto ou menos alto, embora isso aí obviamente impacte, mas não é apenas isso. E sim, o que trouxe mais felicidade, mais dinheiro, inclusive, mais saúde física, sabe o que era? Relacionamentos. Olha que legal. As pessoas que tinham bons relacionamentos familiares eram as pessoas mais felizes. Então, segundo esse estudo científico, o segredo da felicidade está nos relacionamentos. E não é que essas pessoas, elas não tinham discussões, não brigavam com as pessoas. É claro que elas tinham as suas brigas. Só que elas sabiam, dentro delas, que viesse o que viesse, elas teriam alguém do lado delas, que elas poderiam contar. Mas é interessante, né, que a felicidade vem com um bom relacionamento, mas eu penso que para a gente ter um bom relacionamento, a gente tem que ser feliz. Né? É aquela história, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Tem uma relação. Porque a gente não consegue ter um bom relacionamento se a gente é uma pessoa infeliz. Isso. Descontente com a vida, né? Amargurada. Insatisfeita. Ou cultivando sentimentos e emoções tóxicas que tu falou antes, né? Ficar presa dentro de emoções negativas. E tem pessoas que são viciadas nisso. Que quando a vida traz algo de belo, as flores aqui na nossa frente, por exemplo, ela pode questionar as flores e ela ignorar, vai ver o defeito, né? E ver o defeito, exatamente. Então, aí essa pessoa ela não consegue ter essa satisfação pela vida, né? Você falou de dinheiro, né, Gisele? Eu lembrei de um outro estudo, você pode contar melhor, que fala sobre o dinheiro, que até um determinado patamar, sim, a gente sente uma tranquilidade, né? Vai gerar um processo de felicidade, mas passando disso, para quem acha que ter muito dinheiro é sinônimo de felicidade, esse estudo mostra que não é? Então, o dinheiro, assim como outros elementos, por exemplo, até a própria bebida, né? Ela revela uma outra face do que nós temos dentro da gente. Ela só potencializa o que a gente tem. Então, o dinheiro, por exemplo, se eu já tenho dentro de mim esse desejo de servir ao outro, de ser alguém melhor e para servir, esse dinheiro ele vai me dar mais ferramentas e elementos para eu trazer isso, para eu estudar mais, para eu servir melhor, para eu me tornar um ser humano melhor, ter mais qualidade de vida e beneficiar isso para os outros. Agora, se
eu não tenho isso dentro de mim, o dinheiro ele pode ser algo totalmente destrutivo para mim. Ele vai ajudar a alimentar os meus vícios, ele vai me deixar mais no buraco ainda. A gente tem várias histórias de pessoas que ficaram nesse lugar, né? Agora, o negócio é como virar a chavinha. Algumas pessoas parece que elas já nascem entendendo que elas estão aqui com propósito, já são felizes por natureza, está tudo bem. Mas tem outras que têm uma angústia e que falam, eu não consigo sentir essa plenitude, né? Aí eu queria saber como é que essas pessoas conseguem virar essa chavinha para experimentar a tal felicidade. Eu volto já. Segura aí, tá bom? Se você tem alguma dúvida ou você quer participar de alguma forma do assunto, pode mandar pra gente. Vida Melhor Oficial. Ruth Glória, o que é ser feliz pra você? Para mim, felicidade é ter planos. Uma pessoa que não tem objetivo, não tem planos, começa a perder o sentido de estar... A motivação do ser humano é ele estar sempre buscando, em busca de algo, né? Você está falando de propósito, você entender o que é que você está fazendo aqui e planejar coisas para sua vida. Isso. Só, o que é ser feliz para você? Ter amigos. Olha lá, a gente está falando dos pilares aqui que a Gisele trouxe pra gente. Marcelo, o que é ser feliz para você? Além de trabalhar do nosso lado, obviamente. Trabalhar ao lado da minha esposa. Ah, ficou melhor ainda. Trabalhar do lado da sua esposa. Isso realmente é um grande privilégio. Que coisa boa. Parabéns. Mas vamos lá. Deixei uma pergunta aqui, né? Pra gente que sente felicidade, que parece que até nasceu com essa possibilidade, com esse dom, é fácil, mas algumas pessoas se sentem muito infelizes. Eu tenho muitas telespectadoras agora, eu tenho um carinho enorme por elas, que estão vivendo momentos de muita infelicidade. Como é que elas conseguem virar essa chavinha? Então, a maioria está nesse estado. A maioria está no estado de infelicidade, de que elas param. Nós temos uma coisa chamada sequência emocional. Essa sequência emocional, ela acontece assim, a gente tem um desejo. E aí esse desejo, quando ele não é atendido, ele desencadeia uma frustração. Da frustração desencadeia uma raiva. Da raiva, a gente quer quebrar alguma coisa, quebrar o objeto, que a gente não teve o desejo atendido. E depois disso, a gente entra na culpa. E muitas pessoas ficam presas na culpa, ficam presos nesse lugar. E esse estado emocional que eu te falei agora, ele acontece o tempo inteiro, tá? Às vezes dura 3 minutos e às vezes dura anos. E quando a gente fica na culpa, isso dá um vazio muito grande. Só que a gente nem sabe que a gente está na culpa. Sabe aquela pessoa que está o tempo inteiro, ai, desculpa. Tipo, às vezes a pessoa vai te visitar e no final da visita ela fala assim pra ti, desculpa por alguma coisa. Não é? Essa pessoa, ela tá na culpa. Então, são pessoas que lidam de uma forma, elas acham a felicidade como algo extremamente distante. Bom, a pergunta foi o que eu faço? Mas então, é porque no fundo, elas estão sempre com uma expectativa. Elas têm um desejo de alguma coisa e se frustram porque as coisas não são como a gente gostaria, muitas vezes, na maioria das vezes. Elas estão presas nesse estágio. Porque esse processo que eu te falei agora, todo mundo passa. Tá? Desse desejo, né? Então, a questão é como que eu lido depois com a frustração. Então, as pessoas que estão no estado de felicidade, elas param na frustração já. Não teve o desejo atendido, teve a frustração, pronto, mas já parou por ali. A maioria não para, elas continuam nessa sequência e aí vão até a culpa. E quando chega a culpa, depois elas têm um sentimento de reparação e às vezes é a autopunição por aquilo. E como é que faz para mudar tudo isso? Então, a pergunta é, como que faz para mudar tudo isso? Primeiramente, é entender o que eu estou sentindo aqui. Poucas pessoas fazem isso. Que a gente está muito bitolado a esconder e mascarar o que eu estou sentindo, principalmente quando é um sentimento ruim. Então, o que a gente faz? Coloca um sorriso falso no rosto e vamos lá. Mas tu não está feliz. Então, primeiramente, é reconhecer. Estou infeliz. O que eu estou sentindo aqui nesse momento? Então, quem está em casa pode fazer agora. Isso que eu estou sentindo aqui agora. Nossa, eu estou sentindo... Que emoção que é? A emoção que eu estou sentindo agora é ansiedade? É medo? Ok, vamos lidar com a ansiedade que a maioria tem. Tá, estou aqui com ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção positiva ou negativa? Ela é negativa. Ok, ela é negativa. E a ansiedade, ela é forte ou fraca?
É forte, é uma emoção forte. Então tá bom, agora eu já consegui rotular essa emoção. Então o primeiro passo é isso. A felicidade, ela também está em eu conseguir identificar a emoção, viver ela e viver até esvaziar. Quando eu vivo a emoção até esvaziar, eu tenho mais tempo de sentimento de felicidade. Tu pode observar, pessoas felizes, quando elas estão tristes, elas vivem a tristeza. Elas vivem o luto. Olha, se permitem, né? Elas se permitem. Pessoas infelizes não se permitem viver um luto, por exemplo. Então, essa permissão, que na psicologia positiva a gente chama de permissão para ser humano, é tu se permitir sentir essas emoções. Então, esse é o primeiro passo. E é um passo super simples, não é? Parece. Isso que eu ia te trazer. Mas é difícil. Tem gente que não consegue. Isso. Eu acho que tem que treinar. É o treinar, simplesmente assim, o que eu estou sentindo. Então, realmente, é sim. Treinar essa conversa, né? Eu acho incrível a gente poder conversar com os nossos sentimentos. Isso é maravilhoso. E os nossos sentimentos contam coisas tão importantes pra gente, né? Extremamente importantes. E aí a gente falou antes sobre o estudo. Esse estudo que a base dele, então, a grande descoberta da felicidade, então, são esses relacionamentos íntimos, né? Aí, talvez você fique pensando assim, nossa, mas eu não me relaciono muito. Eu não convivo com tantas pessoas assim para me relacionar. Então, esse estudo justamente, ele não mostrava o número de pessoas, não era sobre quantidade de pessoas. Porque hoje, muitas vezes, a gente vive com muitas pessoas à nossa volta. Nós temos acesso a muitas pessoas através das redes sociais, por exemplo. No entanto, nos sentimos sós, muitas vezes. Só que esse estudo, ele mostrava que não era a quantidade, mas a qualidade. E aí, como eu vou ter qualidade no meu relacionamento? Gi, eu não tenho qualidade no meu relacionamento. Como que eu faço? O primeiro passo é algo lindo que vocês fazem aqui, vocês nos inspiram a fazer. Que é realmente o nome, é a Rede Vida, que traz vida. Que é o meu primeiro relacionamento, ele precisa ser com Deus. Então, se eu começar o meu dia, eu abro os olhos nesse meu relacionamento com Deus, eu estou fortalecendo um relacionamento aqui, para depois eu fortalecer o meu relacionamento comigo, e aí eu consigo fortalecer o meu relacionamento com os demais. É impressionante, né? Eu vejo, assim, a vida com Deus, ela é tão completa. Quando você decide viver com Deus, você se cura de tudo, mas de uma forma tão tranquila. Eu fico pensando, por que a gente humano ainda é teimoso e, na maioria das vezes, a gente quer fazer por nossa conta e risco do nosso jeito. Você estava falando de expectativa, eu estava me lembrando, quando a gente reza o Pai Nosso, já falei isso para vocês aqui algumas vezes. Não é para rezar o Pai Nosso, repetir Pai Nosso está no céu, nem... Não, Pai Nosso, meu Pai. O que é esse pai? É alguém que é nossa autoridade, que está superior, que sabe de todas as coisas, que cuida da gente, né? E a gente se submete à vontade desse pai. A gente não pode ser filho rebelde. Pai, nosso está no céu. Não, e vai embora. E ela continua mostrando pra gente essa submissão, né? Gente, isso é lindo, porque aí a gente não se frustra tanto com essas expectativas que você falou, não foi atendido, se revolta, quebra tudo, depois vem a culpa. Isso. Mas olha o que tu trouxe agora. Pai Nosso. Então, a oração, né? A minha oração com Deus. Por que, Gi, mas olha só, eu escuto a Rede Vida, mas eu estou infeliz. Eu tenho relacionamento com Deus, mas eu estou infeliz. Para mim não está funcionando. E olha o que a gente falou antes, que a felicidade, ela está em cultivar emoções positivas. Então, é um emaranhado de coisas. Mas o relacionamento com Deus envolve a gratidão. Isso. Não à toa a Bíblia fala mais de 300 vezes em tudo dai graças. Tem que agradecer por todas as coisas. Até pelos nãos que a gente recebe, né, Gi? Perfeito, perfeito. Olha só o que tu trouxe. Eu acho maravilhoso isso. Porque tu só complementou o que eu ia trazer. Então, as pessoas, às vezes, mas eu tenho um relacionamento com Deus. Só que se ela vai observar, o relacionamento com Deus dela é um balcão de reclamações. Ela vê Deus como call center de reclamação. Tá doendo aqui, tira essa dor. Ai, mas um dia o trabalho que não vem, faz alguma coisa, o meu filho não sei o que lá.
Não é isso. É dar graças. Então, abrir os olhos pela manhã. Deus, obrigado, eu estou respirando. Está doendo meu joelho? Eu tenho joelho ainda. Obrigado por isso. É isso. Então, esse é o Vou abrir para as perguntas e aí você responde. Já, tá Certo. bom? Manda lá. Vida Melhor Oficial. Nosso papo aqui com a Gi. Gente, quem não acompanha ainda a Gisele, entra lá no Gisele Hedler, é com Hedler, tá? Você vai aprender bastante com ela. Eu tô sabendo que você também é uma entusiasta de nutrição, né? Nutrição funcional, sim. Eu sou CEO da Faculdade de Saúde Avançada. Nós treinamos profissionais da área da saúde com cursos de extensão e pós-graduação na área da saúde, trazendo nutrição funcional, então. Olha que legal. Isso. E a nutrição muda o nosso estado emocional? Muda. Ela muda o nosso estado emocional, sim. Inclusive, assim, pessoas que são muito irritadas. Quando a gente começa a tratar o intestino dessas pessoas, elas começam a ficar mais tranquilas, a irritação vai embora. Por quê, né? O intestino, então, ele automaticamente está ligado também com as nossas emoções. Então, a gente desintoxica, limpa o intestino, automaticamente limpamos o nosso cérebro e a nossa mente. Ó, que joia. Tá tudo conectado. A Giovana Trigo está perguntando, a felicidade pode ser associada ao amor próprio? Sim, também, porque tem a ver com autoestima. Então, no momento que eu tenho essa conexão com Deus, eu me relacionando com Deus, eu consigo me relacionar comigo mesma. Quando eu me relaciono bem comigo mesma, a minha autoestima, ela tá protegida, ela tá trabalhada. Então, é amor próprio e autoestima. Ó, cumprindo o mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como você se ama. Pronto, fechou o ciclo. Vou te falar, depois que eu comecei a estudar de forma científica as coisas, eu sempre volto para a Bíblia. Tá, mas espera aí, isso aqui eu já aprendi quando eu era criança, na catequese, meu pai me ensinou na Bíblia. Isso. E às vezes eu fico pensando assim, Gi, que tem alguns cientistas que negam, né, a existência de Deus. Eu fico pensando, gente, mas é tão óbvio, é tão comprovado, é tão constatável o tempo inteiro, né? É. O que é inteligência? Não tem como. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é quando eu pego a minha razão, pego a minha emoção, em equilíbrio com os dois eu tomo decisões. Isso é inteligência emocional. A questão é que tem pessoas que trabalham muito na ciência, que elas têm a razão muito forte e a emoção é muito baixo. Então elas não têm inteligência emocional. Elas lidam apenas com a razão. Essa é a questão. Por exemplo, negar Deus, não tem como negar Deus, porque está tudo ali. Obrigada, Giovana, pela participação. Próxima, Paloma Moura. Até que ponto é seguro colocar nossa felicidade em outras pessoas? Chega um momento que vira dependência? Como não deixar essa felicidade virar tóxica? A gente nunca pode deixar a felicidade nas mãos dos outros. Jamais. Então, como não fazer isso? Voltando para o ritual. Eu acordo pela manhã, eu me conecto com Deus. Eu não vou me conectar com o celular primeiro. Deus, obrigado Deus pela minha vida. Dai graças a Deus. Depois disso, me conecto comigo. Eu vou fazer algo por mim. Uma skincare que seja, qualquer coisa por mim. Que eu beber uma água. Então, eu estou me tratando. Depois eu trato os outros. Se eu faço essa sequência, eu jamais vou deixar a felicidade nas mãos dos outros. Eu sou responsável, assim como eu sou responsável pela minha espiritualidade, pela minha saúde. Perfeito. E aí não vai virar dependência nunca. E nunca vai ser tóxico daí. Maravilha. Próxima pergunta. Obrigada, Paloma. Boa tarde. Eu tenho um vício em fazer compras. Quando me sinto ansiosa ou triste, a primeira coisa que preciso fazer. Já me trouxe diversas dívidas e eu estou buscando tratamento para largar esse vício. Mas até que ponto o consumismo interfere na felicidade? O consumismo, ele é um vício. Todos os vícios são fugas emocionais. Lembra daquilo que eu falei lá no começo, que a gente tem um desejo. Esse desejo, e aí ele leva toda para uma sequência. Então, essa sequência emocional, eu fico presa em um lugar dentro dessa sequência que eu vou querer fugir desse lugar. Que no final dela é a autopunição. Para eu fugir da minha própria autopunição, eu tenho vícios. O consumo é um deles. Então, como que eu faço para lidar com isso? Mesma coisa. Primeiro Deus, depois eu e depois os relacionamentos com os demais que o próprio estudo já trouxe para nós, de 80 anos estudando as pessoas, que são os relacionamentos que nos trazem felicidades. Porém, eu só consigo um relacionamento forte, fortalecido, quando eu tenho esse meu relacionamento com Deus. Começa lá, depois aqui e depois aqui.
Papo bom, né, gente? Ó, para essa pessoa que não se identificou, eu aconselho você buscar um grupo de autoajuda, de apoio. O Amor Exigente, por exemplo, que trata dependência química, a gente acaba ficando com esse bloqueio, é só dependência química, não, trata compulsões de forma geral. Tem um outro que eu gosto muito que chama Celebrando Recuperação também. Procura na internet, porque é transformador, vai te ajudar, tá bom? Aliás, para qualquer tipo de compulsão. Maravilha. Eu acho muito bom, a gente faz a troca, o espelho nos ajuda Nossa, muito, é maravilhoso. né? E daí é a parte do relacionamento. É muito importante. Olha, Gisele Hedler tá lá no Gisele Hedler, tudo juntinho no Instagram. Segue, acompanha, porque com certeza você vai aprender muita coisa. A gente precisa estar, com gente inspiradora do nosso lado, Muito né? obrigada, adorei. Essa é. Tudo bem, obrigada. Deus abençoe. Bom retorno. Você mora em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Isso. Esse sotaque lindo, né? Chiquérrimo. Não é lindo? É, sotaque de bonito. gaúcho é uma coisa muito chique. Daqui a pouco tem mais música? Tem mais música. Prepara aí. Mas antes